Olá pessoal, então na aula passada nós verificamos quais seriam os resultados dentro da nossa cultura da Revolução do Fogo, quer dizer, com a introdução do fogo na humanidade, com o domínio das técnicas do fogo, a gente viu que a humanidade passou por um processo de tomada de consciência, um processo que foi bem gradativo, né? Começou biologicamente com o aumento do cérebro, do tamanho do cérebro, até chegar ao tamanho do cérebro que a gente tem, e também com o próprio desenvolvimento da cognição, o desenvolvimento da consciência, né? Da consciência de si, da consciência do outro, e etc. Então a gente examinou as histórias mais antigas da humanidade, para a gente ver quais eram as primeiras preocupações, quer dizer, as preocupações mais antigas a que a gente tem acesso hoje, e a gente vai dizer que essas preocupações, elas passavam de uns para os outros, que é de pai para filho, a partir de histórias, e com as histórias ensinava-se, como é até hoje, né? Alguma lição, alguma coisa que fosse importante para uma determinada cultura. E durante milhares e milhares de anos nós tivemos apenas a tradição oral. Todos os povos da humanidade têm histórias, todos os povos têm a tradição oral, sem exceção. Quer dizer, vai passando de um para o outro, pela oralidade. Mas a gente acessa hoje as histórias então escritas mais antigas. E esse foi o assunto da nossa aula passada. Então a gente viu as histórias do Prometeu, de Adão e Eva e de Gilgamesh. Nós vimos que essas três histórias, o que elas têm em comum é que elas trazem questões em relação ao poder. Nós somos mais poderosos que os outros animais, e as responsabilidades que esse poder traz, o livre-arbítrio, a capacidade de ser cruel e como que nós temos que lidar com essa crueldade. Quer dizer, nós somos os únicos seres na natureza que, por causa do livre-arbítrio, nós somos capazes de escolher aquilo que a gente sabe que não vai fazer bem para os outros e às vezes até para a gente, e mesmo assim a gente age dentro dessas condições. Bom, hoje a gente vai ver um pouco adiante dessas histórias. Nós vamos ver agora, aqui eu deixei algumas questões e outras que eu vou deixar para vocês para melhor entender o curso. Este PowerPoint já vai ser depositado também no Edmodo. Agora a gente vai ver a próxima revolução da humanidade. Essa revolução, então, ela vai marcar uma mudança radical do Paleolítico para o Neolítico. Então nós vamos ter aqui agora um movimento na história da humanidade tão forte que ele vai dar nome a uma nova era. Bom, então esse movimento, essa nova era, ela vai iniciar-se 13 mil anos atrás. Então, esse próximo desenvolvimento tecnológico ele vai ser promovido pelo Homo sapiens. Nós vimos que a Idade da Pedra começou como o Australopithecus, nem era um Homo ainda, considerado um Homo, e isso aconteceu 2,6 milhões de anos atrás, quando o Australopithecus, pela primeira vez, um ser no planeta carregou uma pedra. E nós vimos que o símbolo disso é muito forte, porque isso significa que ele pensava no futuro. Eu levo essa pedra porque foi boa por algum motivo, e amanhã ela vai ser necessária para mim. Nós vimos depois que houve uma evolução com a aquisição do fogo, quer dizer, da capacidade de produzir fogo, e que isso foi produzido pelo Homo erectus 800 mil anos atrás. E agora nós estamos diante de uma nova revolução, quer dizer, uma revolução que vai acontecer 13 mil anos atrás. Bom, contexto dessa nova revolução, no início do Neolítico. Naquele tempo, 13 mil anos atrás, já tinha gente vivendo aqui, exatamente nesse lugar onde eu estou agora, no carro, onde nós estamos. Já tinha gente então vivendo no Brasil, nas Américas, na China, na Austrália. Então, 13 mil anos atrás, a humanidade já tinha se espalhado pelo planeta. Então, quando nós começamos com Homo sapiens, todos nós, todas as tribos de Homo sapiens, já receberam aquelas tecnologias da Idade da Pedra e do domínio do fogo.
Então essa foi uma tecnologia amplamente espalhada e adquirida pelo Homo sapiens. No entanto, essas tecnologias de 13 mil anos atrás, que são agricultura e pecuária, elas não vão ser compartilhadas por toda a humanidade. Elas vão começar num lugar específico do planeta, e só quem tinha acesso àquele lugar, nós vamos ver isso, é que vai ter, esse domínio dessa agricultura e pecuária no primeiro momento. Esse lugar, essa agricultura e essa pecuária, ela vai procurar provocar transformações profundas, agora no modo de viver das tribos. Ela vai possibilitar sair do nomadismo e ir ao sedentarismo. Nós vamos ver que ela vai provocar uma sociedade de classes, e esse é o grande lado difícil e negativo desse desenvolvimento. Ela vai fazer o surgimento de novas classes, depois nós vamos voltar a esse tópico. E aí nós vamos ver que ela vai acontecer nas proximidades dos grandes rios, esse desenvolvimento da agricultura e pecuária. Mas vamos ao lugar, esse é o lugar. Então, neste lugar chamado Crescente Fértil, há 13 mil anos, havia aqui, a cabra estava ali, o carneiro estava ali, o porco estava ali, a vaca estava ali, o trigo, aveia, cevada. Então, é como se, vamos fazer uma imagem, como se os deuses tivessem, de repente, colocado aqui nesse pedacinho, quase tudo que a gente come hoje, que a gente produz em larga escala. Então esse é um lugar extremamente privilegiado desse ponto de vista, e esse lugar fica perto de onde está a Turquia. Hoje ele pega a Turquia, pega a Síria, o Iraque, do lado de cá, do lado aqui do Irã, e vai aqui até a Palestina, perto do Egito, aqui, Mas 13 mil anos atrás, evidentemente, nada disso existia, as tribos ainda eram nômades. Nós vamos ver que vai demorar mais ou menos uns 7 mil anos para começar a aparecer os primeiros grandes povoamentos, Então esse mapa, ele nos dá uma ideia de como que a coisa que começou por aqui, esse é o mar Mediterrâneo, a Europa está aqui, como que aos poucos essas tecnologias, elas vão se espalhar e caminhar lentamente por milhares de anos. Então, por exemplo, vamos simplificar aqui para 4 mil anos antes de Cristo, que teria se iniciado os primeiros povoamentos aqui, onde hoje é Portugal e Espanha. Ou seja, pensando em 11 mil antes de Cristo, quando começou a agricultura e pecuária, quer dizer que levou 7 mil anos, para fazer esse trajeto. Quer dizer, para essa tecnologia ir aos poucos se desenvolvendo e andando devagarinho daqui para lá. Essa tecnologia vai também se espalhar pelo Egito e aos poucos aqui também pelo norte da África. E ela vai ter também uma rota que é por onde essas tecnologias vão atingir a Ásia. Então, vendo de uma maneira mais ampla aqui esse mapa, nós vamos ver que tem um eixo Europa-Ásia aqui, Esse eixo, ele é facilmente, relativamente fácil, transportar aqui animais, transportar sementes, e essa tecnologia foi se espalhando tanto para a África, para a Europa, quanto pela Ásia afora. O clima é similar, o clima é semelhante, as condições de terra são semelhantes. Então, o que foi descoberto aqui nesse pedacinho de terra, tanto os animais quanto as plantas, eles foram sendo levados daqui para lá e de lá para cá. Bom, pensando hoje, por exemplo, na dificuldade da agricultura, quer dizer, que o pessoal tem que ter cuidado com a planta, tem que ter herbicidas, tem que proteger dos animais, tem que proteger da chuva, não pode ter chuva demais, etc. A gente pode imaginar a dificuldade daquela época. Bom, e aí vale lembrar, vale voltar àquela palavra lá, neolítico, nós estamos então no início do neolítico, quer dizer, nós estamos ainda na idade da pedra, ou seja, todos os instrumentos usados durante a expansão desse processo de agricultura e pecuária são instrumentos de pedra, basicamente. Então, pedra, osso, madeira, Não existem instrumentos de metal para ser usados na agricultura e na pecuária. Isso
isso vai determinar uma coisa importantíssima. Essa agricultura e pecuária, neste momento, ela só vai progredir na beira de rio, por um motivo muito simples, né? Você só consegue plantar com instrumentos de pedra em terreno bastante mole, no barro. Então você tem que estar perto do rio. Então, no Neolítico, quer dizer, a nova idade da pedra. Ítico é pedra. Então, nós ainda estamos na idade da pedra e a agricultura e pecuária está se espalhando pela Europa e pela Ásia. Aqui na África, ela atingiu o norte da África e ela não atingiu o sul da África, por dois motivos. O primeiro é o seguinte: o deserto do Saara, que fica nessa região aqui, ele impedia a travessia do deserto com os animais descobertos aqui, a cabra, o carneiro, o porco, o boi. Não dava para atravessar naquela época o deserto de Saara e trazer essas tecnologias aqui para o sul da África. Então esse é o primeiro motivo porque a África só conheceu agricultura e pecuária nessa época aqui no norte. O segundo motivo, também tão importante quanto esse, é que aqui no sul da África não existe nenhum animal domesticado, zero. Existem algumas plantas que o pessoal acabou descobrindo como plantar, como espalhar essas plantas, por exemplo, quiabo, mas essas plantas não permitiam que se fizesse uma quantidade de alimentação suficiente para o pessoal aderir ao sedentarismo. As tribos continuaram nômades aqui. Tá? Então essa região da África não foi atingida por esse momento do Neolítico. Aqui nas Américas, mais ou menos a mesma coisa. O cachorro foi conhecido, já era conhecido, foi domesticado, mas não usado como animal para alimentação em geral. Por quê? Porque para você ter um gado, para você ter animais mamíferos para você se alimentar deles, você tem que ter como alimentar esses mamíferos, você tem que ter grande quantidade, então eles têm que reproduzir em grande quantidade e você tem que se alimentar deles, Então o cachorro, por exemplo, ele é um bicho que ajuda na caça, ele é um bicho que ajuda a nos proteger, mas ele não é um bicho que se reproduz como um carneiro, por exemplo, e ele precisa de outra carne para comer. Então o cachorro precisava de caçar tanto quanto o ser humano na época. Aqui nessa região, aqui no norte do onde é o México e na entrada dos Estados Unidos, aqui foi descoberto o peru, a ave peru, e o milho, o cacau, eles foram descobertos aqui nessa região do México. Então, o milho, a produção de milho, aqui, mais o Peru, possibilitou também haver, mais tarde, não no momento que aconteceu aqui, mas houve impérios neolíticos aqui, também, que plantavam com pedras, instrumentos de pedras, Então, nós tivemos os incas, os maias e os astecas aqui. E aqui nessa região aqui, das Américas do Sul, teve a lhama alpaca, que é aí sim, um mamífero que se reproduz cheio de lã, lá nas regiões do Peru, do Equador, do Chile, da Bolívia. Então, a lhama alpaca foi um mamífero que foi domesticado e que produz comida, tá? E ele é herbívoro, então ele come grama, E aqui nessa região também é a batata. Então aqui surgiu o Império Inca, que os espanhóis encontraram aqui quando eles chegaram nas Américas. No Brasil inteiro, nós não temos originalmente nenhum animal que pudesse ser domesticado, animal selvagem. Então, a Amazônia aqui em cima e a própria Cordilheira dos Andes nessa região foram duas barreiras que não foram transpostas. Então o milho não chegou aqui nas tribos brasileiras, a batata não chegou às tribos brasileiras. E o brasileiro tinha, os índios nossos tinham a mandioca, que foi muito plantada, muito difundida, mas ela também não tem uma produção suficiente para você chegar a comunidades sedentárias. Ela auxilia na alimentação, mas ela não permite uma alimentação em larga escala. Então, o desenvolvimento primeiro e o maior desenvolvimento vai acontecer aqui nesse eixo Europa-Ásia, tá?
aqui nós temos um quadro, né, dos animais da época que eles foram descobertos. Aqui a datação de antes de Cristo, quer dizer, nós temos que colocar mais 2.000 anos em relação a nós. E vemos, por exemplo, que o cachorro de 10.000 anos antes de Cristo, 12.000 anos atrás, ele foi descoberto naquela região ali do Crescente Fértil, que é chamada sudoeste da Ásia, na China e na América do Norte. A ovelha, né, 10.000 anos atrás, estava lá no sudoeste da Ásia, naquele lugar ali. A cabra, idem. O porco também lá, né? A vaca, né? O porco também estava na China, a vaca estava lá, a vaca estava na Índia e talvez no norte da África. O cavalo, ele é descoberto bem mais tarde, há 6.000 anos, a origem dele é ucraniana. O burro é do Egito, né? O búfalo da Índia, ele vem da China. Aí sim, olha, leão alpaca é o único mamífero grande que a gente domesticou, que ele é criado aqui nos Andes, né? O camelo da Ásia Central e o dromedário da Arábia. Então, né, quando a gente considera o sudoeste da Ásia, que é ali o Crescente Fértil, onde está o Crescente Fértil, a gente vê que realmente os grandes mamíferos estavam lá. Bom, aqui também nós temos alguns quadros com os ancestrais selvagens, o que vai nos dizer mais ou menos o seguinte, tá? Que esses ancestrais selvagens, quer dizer, sempre que, né, as tribos encontraram esses animais, eles foram encontrados na selva, eles foram encontrados de uma maneira não domesticada, evidentemente, e vai ter um trabalho aí de atração, né, de compartilhamento de comida, alguma coisa, de alguma maneira, o ser humano vai atrair esses animais e vai começar uma relação mais amigável e vai, né, aos poucos domesticando e também selecionando. Isso aconteceu em praticamente todos os lugares. Inclusive, assim, o próprio Peru também, né, que não foi essa regra, ele foi domesticado aqui, mas havia espécies de Peru não domesticadas, espécies selvagens, e algumas espécies de Peru que eles conseguiram atrair e domesticar. Bom, à medida então em que a agricultura e pecuária foi se espalhando, ela foi procurando os lugares onde estavam os rios. E à medida que, né, as tribos se aproximavam dos rios, os rios mais largos, mais caudalosos, eles têm margens mais largas, né, várzeas mais largas. Então, eles têm mais terras macias e, portanto, evidentemente que eles facilitavam, né, eles permitiam uma maior produção, tá? Então havia uma tendência, evidentemente, de se aproximar dos rios e tirar proveito dessas várzeas dos rios. E isso vai colocar, desde aquela época, problemas complexos para serem resolvidos. E por isso que esse espalhamento vai levar milhares e milhares de anos, né? Problemas como, por exemplo, controlar a plantação, quer dizer, em que momento que você vai plantar, em que momento que você vai colher, como é que você vai cuidar dos seus animais para eles não serem atacados por outras feras, por exemplo, como é que você vai cuidar das suas plantas para elas também não serem atacadas, como é que você vai plantar e colher antes de chegar à cheia do rio. Então esses problemas, eles demandavam um novo conhecimento, né? Um novo conhecimento técnico. Então, em algum lugar da natureza, era preciso encontrar um meio de saber qual é o momento apropriado que eu vou plantar no rio, e qual é o momento que vai ter a cheia, e então que eu vou ter que recolher minhas plantas, porque senão a cheia vai acabar com a minha plantação, né? E evidentemente que isso foi feito primeiro a partir da percepção de que a natureza é cíclica. Essa percepção os nossos indígenas, as tribos indígenas brasileiras tinham, elas desenvolveram essa percepção. Então havia estudos de calendários dos indígenas brasileiros, mas são calendários qualitativos e não quantitativos. Não se conta o número de dias, mas conta-se assim, a época daquela lagarta tal, quer dizer, uma época que está cheia da tal lagarta, a época do macaco tal, quer dizer, quando o macaco está em gordo e bom para ser apanhado e comido, né?
a época do bicho tal. Então, os calendários dos indígenas brasileiros, eles eram todos qualitativos, tá bem? Mas, quem plantava na beira de rio precisava de uma coisa mais precisa, porque senão ia perder todo o trabalho de plantação, todo o trabalho que dava para plantar e para colher, que era um negócio complicado. E aí nós vamos notar o seguinte, que os grandes rios da época vai ser aqueles que vão abrigar as maiores populações, e aí é que vai acontecer um ajuntamento de gente considerável, especialmente aqui no Egito, onde está o rio Nilo, aqui onde é hoje o Iraque, aqui onde é hoje o Iraque, tem dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui na Índia nós vamos ter dois rios, o rio Indo e o rio Ganges, e aqui na China dois rios, o amarelo e o Yangtze. Então, na beira desses rios, dois na China, dois na Índia, aqui, era o Tigre e o Eufrates, mas eles correm paralelos, então você tem uma região só chamada Mesopotâmia, no meio dos rios, e aqui o rio Nilo. Nesses lugares vão surgir grandes povoamentos, e aí as tribos vão se organizando em tribos cada vez maiores, até formar estados. Então aqui a gente tem um quadro mostrando tipos de sociedade, da passagem do bando à tribo, de tribo a tribo centralizada, de tribo centralizada a estado. Esse quadro, esses desenhos, eles são retirados de um livro chamado Germes, Armas e Aço, que é um livro que a gente está adotando, subscrevendo aqui a teoria do autor. Então a gente vê que o autor, e não é só dele, não vai tirar a cabeça dele, mas ele vai dizer que a bando é quando você tem dezenas de pessoas, tribo você tem centenas de pessoas, uma tribo centralizada em milhares de pessoas, e um estado 50 mil pessoas, E aqui ele vai dizer do número de pessoas, do sistema de vida, se é nômade, se é vila, quer dizer, que já é uma coisa mais sedentária, se você tem relação familiar, de clãs, de classe e residência, a quantidade de línguas, então aqui você só tem uma língua, aqui você pode ter mais línguas, porque você tem mais gente, a tomada de decisão aqui, ela é igualitária tem um homem grande, aqui é centralizado, Bom, vamos parar aqui na tomada de decisão, porque o que foi acontecendo foi uma coisa extremamente importante para o nosso curso, à medida que as tribos foram crescendo e dominando mais espaços, especialmente na beira daqueles grandes rios, algumas tribos ficaram mais poderosas, e elas tinham mais comida, mais abundância, e a agricultura e a pecuária, elas permitem uma mágica que nunca tinha acontecido, Quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui nas Américas, por exemplo, aqui no Brasil, eles encontraram esse tipo de situação, ou bandos ou tribos, Então, todo mundo era igual naquela tribo, naquele bando. Significa que você não tem uma hierarquia, você não tem uma diferença de classes. Por quê? Porque todo mundo quando planta mandioca, no caso, todo mundo pesca, todo mundo caça, todo mundo participa de todas as decisões. Então são os chamados caçadores-coletores. Todos são caçadores-coletores. Então, é possível a gente entender algumas medidas que persistem até hoje em várias tribos. Por exemplo, quando nascia uma criança defeituosa, uma criança com um defeito qualquer no corpo, visível, aquilo era considerado uma maldição. Por quê? Então, porque a tribo não tem condições de assimilar pessoas que não vão trabalhar, porque a produção de comida é pequena, todos precisam participar. Então, se você tem um que não participa, se você tem um que fica ali só comendo, você vai enfraquecer a tribo, e a tribo está sempre deslocando. Por isso, é que eles tinham o costume de, quando a criança nascia com um problema assim qualquer, eles deixavam a criança na floresta, eles abandonavam a criança, eles deixavam a criança morrer. Então, até hoje isso ainda é um tabu para várias tribos no Brasil, por exemplo.
medida que a agricultura e a pecuária foram mais abundantes, quer dizer, na beira do grande rio, você já faz uma irrigação, você tem mais colheitas, né? Você tem mais abundância de gado, porque você tem mais pastagem. Então começou a acontecer uma coisa extremamente importante. Qual que é essa coisa extremamente importante? Que agora, na produção da comida, você não precisa ter todo mundo. Uma parte das pessoas está produzindo comida e essa pequena parte alimenta todo mundo. Com isso, começou a criar, dentro dessas tribos mais beneficiadas pela produção de comida, uma diferenciação. Então agora eu tenho aqueles que vão cuidar da agricultura, aqueles que vão agora ser os artesãos, os inventores, aqueles que vão tentar criar as tecnologias que vão suprir as novas necessidades que estão aparecendo, os sacerdotes, aqueles que vão criar os conhecimentos agora necessários, por exemplo, o calendário, e aí, associada a isso, uma coisa muito importante, a escravidão. Então, é exatamente a abundância, e isso é muito interessante, quer dizer, à medida que se tornou abundante a comida, agora uma tribo forte dominava outra tribo e pegava as pessoas que sobravam da batalha como escravas, o que antes não acontecia. Por exemplo, nas tribos brasileiras, de um modo geral, não existia escravidão. Por quê? Qualquer um, se tinha uma batalha e uma tribo perde a batalha, ou aqueles que perderam a batalha, os que sobraram fogem, ou os que sobraram são assimilados pela tribo vencedora, no seguinte sentido: eles não são prisioneiros, não tem como você fazer prisioneiro, alimentar um prisioneiro, eles têm que produzir comida como todos os outros. Então, enquanto caçadores-coletores, enquanto eles eram caçadores-coletores, a única alternativa era incorporar os derrotados na própria tribo. Havia muita escaramuça por causa de território, muita briga, muita gente morria, e havia também escaramuças, tribo brigando com a outra para tomar mulheres da outra tribo, porque mulheres eram muito importantes. Se uma tribo tinha poucas mulheres, precisava de brigar com outra tribo para tomar mulheres. Por quê? Porque as mulheres é que produziam os nenéns, os bebês eram extremamente importantes para a conservação da tribo. Então, se não houvesse muitos bebês, porque muitos morriam, a tribo perdia força. Agora, quando veio a agricultura e a pecuária, então, todo mundo era mais bem alimentado, Então, agora você tem escravos e agora você bota os escravos naqueles trabalhos mais pesados, certo? Então, é a partir, da agricultura e pecuária e da formação dos grandes estados que você agora, você vai ter escravidão, tá? Então, olha o item escravidão aqui, olha, não existe na tribo acéfala, ele vai começar a existir numa tribo centralizada, com milhares de pessoas, e no estado ele existe quando você tem mais de 50 mil pessoas em larga escala. Então, no rio Nilo, os egípcios, na região da Mesopotâmia, quer dizer, aqui no rio Nilo, aqui na região da Mesopotâmia, aqui na Índia, aqui na China, foi onde foram aparecendo os grandes estados, quer dizer, os grandes reinos do Neolítico, estava tudo na Idade da Pedra, a gente não pode esquecer disso, e aqui que vai aparecer essa diferenciação de classes e a escravidão. Bom, agora vamos colocar aqui um parênteses, uma coisa muito importante, tá? Na escravidão, quer dizer, quando você conquista uma tribo e quando você leva essa tribo como escravo, você tem que de alguma maneira continuar dominando essa tribo, tá? Essas pessoas que você pegou e trouxe à força, e quer que trabalhe a força para você. O escravo, ele é sempre o pior inimigo do Senhor, ele nunca vai servir o Senhor com gratidão. No momento que ele puder, ele mata o Senhor. Então, os dominantes, eles têm que adotar uma estratégia para convencer o dominado de que aquilo aquela é a posição em que eles têm que ficar. Então, a partir do momento em que começaram a surgir os grandes estados, começou a surgir na humanidade a diferença
entre os que eram muito beneficiados pela situação, em geral a minoria, né, já desde os antigos impérios, e a grande maioria, né, que não era beneficiada, e ainda a divisão de classes até os escravos. Então, para você manter uma estabilidade numa sociedade como essa, você tem que ter mecanismos de constante controle das pessoas, para você não, né, terminar em revoltas, né, que destroem todo o Estado. Então, dos mecanismos utilizados, que é né, muito importante, era o mecanismo da religião. Né? Então, 100% das tribos do planeta, todas as tribos do planeta, têm a religiosidade. E todos os povos, né, tiveram e têm uma relação com a natureza, especialmente quando eles estão ali dependendo, né, caçadores, coletores, depende das forças da natureza, de entender essas forças da natureza e de, né, negociar com elas a sua alimentação, o seu bem-estar. Todos esses povos desenvolveram, né, um olhar profundo para a natureza, para as forças da natureza, um respeito muito grande. E isso se expressa na religiosidade desses povos. Tá? E muitas vezes essa religiosidade ela vem acompanhada, aliás, todas as vezes, de uma mitologia, quer dizer, as forças da natureza, aquilo que é percebido por alguns, é passado para todos por meio de histórias. E essas histórias vão contando, por exemplo, a história da tribo, como é que ela começou, e essa história ela tem sempre algo sobrenatural no meio, quer dizer, como é que os deuses organizaram o mundo e como é que essa organização chegou à criação daquela tribo. Uma vez que a tribo foi dominada pela outra, a tribo dominante, aquele que dominou, usa para com o dominado, uma das estratégias importantes é a estratégia de dizer para o outro: olha, você adorou o Deus errado, por isso você perdeu e é escravo. Então você errou o Deus, vocês erraram a divindade, ou as divindades, por isso vocês mereceram esse castigo de estar dominados e virar nossos escravos. Tá? Não é preciso ir longe, né? Basta verificar na história do Brasil o que os portugueses fizeram aqui com os africanos. Então, eles separavam as tribos de maneira que as famílias não se encontrassem, uns mandavam para o norte, outros para o sul, né? Que era uma maneira de desestabilizar, né? Deles não se juntarem, não se organizarem, e eles proibiam a religião. Então, havia uma forte pressão para que os escravos adotassem a religião católica, que era a religião dos portugueses. Né? Então a mensagem era essa: olha, vocês estão aqui como escravos e mereceram, porque estavam adorando os deuses errados. Então é por isso que nós vamos entender, é por aí que nós vamos entender, por exemplo, a função de uma classe, que eu não falei dela ainda, mas que é uma classe muito importante naquela época, que é a nobreza. O que é o rei? O que é a nobreza? O rei, a rainha, os nobres. Eles não fazem absolutamente nada, eles não prestam nenhum serviço para a comunidade, né? Eles não produzem nada, mas eles simbolizam os deuses daquela tribo, daquele povo, daqueles conquistadores, daqueles dominadores, né? Então a função deles é muito importante, porque ela é basicamente uma função simbólica, uma função de garantia, né? Esse aqui, o faraó no Egito, ele é o próprio Deus na terra. E é por isso que nós vamos entender por que no Egito, por exemplo, eles colocavam milhares de pessoas para trabalhar, para construir uma pirâmide com uma base quadrada do tamanho do Cape, uma altura enorme, com milhões e milhões de pedras pesadíssimas, de toneladas, a juntar aquelas pedras todas e fazer uma pirâmide que era o túmulo de uma pessoa, quer dizer, um faraó, né? Ou seja, para você ter toda uma população trabalhando durante anos para produzir uma pirâmide, para enterrar ali um faraó, a gente pode ter aí uma dimensão do significado religioso desse faraó, que levava uma vida, né, de rei, né, uma vida que ele era considerado um rei na terra. Então, né, ali era o túmulo dele. Então, na verdade, né, aquelas pirâmides simbolizavam mesmo o grande poder do Egito e a capacidade dos egípcios de sacrificar os outros, tá? Sacrificar no sentido de transformá-los em escravos. E isso não está, né? E até hoje essa questão não está resolvida, né?
todas as sociedades modernas, onde a desigualdade é muito acentuada, nós vivemos dentro de uma sociedade assim, você continua, o Estado continua tendo que usar de dois recursos, para conter especialmente as classes mais oprimidas. Um recurso é a intervenção militar, policial direta, a vigilância constante, e um aparato policial, um aparato militar para coibir constantemente essas populações, e o outro é um jogo ideológico bastante violento, bastante forte, para que as pessoas continuem idealizando aqueles que estão lá em cima, eles são realmente os nossos protetores, aqueles que olham por nós, coisas desse tipo. Então as pessoas aqui de baixo têm que acreditar que os lá de cima estão olhando por elas, e um convencimento de que você está lá embaixo porque você tem mérito para ficar lá embaixo, você não tem mérito para subir na escala social. Então, o que está por trás, muitas vezes, da ideologia da meritocracia é exatamente a necessidade de você explicar para o que está embaixo desprivilegiado que ali é o lugar dele. Porque uma coisa é você considerar a meritocracia quando duas pessoas começam a vida, têm na infância os mesmos recursos, as mesmas escolas, as mesmas qualidades, as mesmas, a disposição dos mesmos alimentos culturais, alimentos intelectuais, Agora, como você pode dizer, se uma criança já nasce faminta, numa família pobre, sem recursos, e outra nasce numa família onde o pai tem carro, estuda nas melhores escolas, como você pode falar de meritocracia colocando as duas crianças no mesmo patamar? E isso existe plenamente na nossa sociedade, e isso daí exatamente como uma ideologia, nesse sentido. E é por isso que alguns historiadores dizem, que a agricultura foi o maior engodo da humanidade, foi, uma aventura terrível, porque para a grande maioria da população a vida piorou muito. Então, se a gente considerasse, nem precisava de ser os escravos, mas as pessoas mais pobres que viviam no Egito, que viviam na Mesopotâmia, ou na Índia, ou na China, e compará-las com os indígenas brasileiros, nós vamos provavelmente dizer que os indígenas brasileiros eram muito mais relaxados, eram muito mais tranquilos, não tinha ninguém ali mandando neles, não tinham medo de uma escravidão. Então, alguns historiadores acham que a humanidade como um todo perdeu bastante com a agricultura e pecuária e a formação dos estados. No entanto, as coisas não são bem assim, quer dizer, não há uma perda absoluta, Devido às próprias necessidades que a agricultura e pecuária criou, nós vamos ter agora um desenvolvimento enorme, de tecnologias. Então vejam bem, olha, onde a produção de alimentos vai ser muito grande, intensiva, e a divisão do trabalho existe ali também, nós vamos começar a ter trocas, o comércio, vai ter controle da terra, e aí o controle da terra vai fazer surgir, por exemplo, a geometria, nós vamos ter a produção de luxo, mas nós vamos ter a arquitetura e nós vamos ter a alfabetização. Então, nós podemos dizer o seguinte, que, antes de olhar esses quadros aqui, que nessas regiões aonde aconteceu a agricultura e pecuária foi bastante desenvolvida, então, vou listar aqui, todas com a tecnologia da pedra, quer dizer, Neolítico, o Egito, a Mesopotâmia, as duas aqui na Índia, e aqui a China, que foi unificada, apesar dos dois rios, e antes aí amarelo, correrem assim separados, acabou que foi o primeiro reino unificado aqui na China. Aqui, entre os maias, aqui nos incas, mas principalmente nos maias, todos esses povos desenvolveram o calendário. Todos esses povos, sem exceção, descobriram que o ano tem 365 dias e um quarto. Então, uma das coisas importantíssimas
que começou a surgir nessa época foi exatamente o controle do tempo. Por quê? Por causa de uma necessidade óbvia de você saber quando é que o rio vaza, quando é que o rio enche. Imagina se, por exemplo, no Egito, lá o pessoal perdesse a época que o rio Nilo ia encher, e eles deixassem as plantações lá e o rio cobrisse as plantações. Eram milhares e milhares de pessoas, chegou até 1 milhão de pessoas lá passando fome. Isso ruiria o império, Aqui os maias da América Latina tiveram os calendários mais sofisticados. Na verdade, eles tiveram 20 e tantos tipos de calendários diferentes. Bom, por que calendário diferente, Uma coisa é o povo perceber que tem o ano 365 dias e um quarto, 5 horas e tantos minutos, tá? Outra coisa é, como que eu vou dividir esses 365 dias, tá? Então, nós somos herdeiros de uma tradição que nasceu aqui na Mesopotâmia, nos Sumérios, junto com os Sumérios, e essa tradição dividiu o ano em 12 meses. Então, o céu, porque o ano vem do movimento do Sol no céu, o céu foi dividido em 12 faixas. Cada faixa, o Sol ocupa essa faixa, ele passa por essa faixa durante uma parte do ano, E o dia, foi dividido em 12 horas. 12 de novo, mas horas enquanto estava dia claro. Então, uma hora ali era a hora do dia claro. E depois vieram as 12 horas da noite. Então, o dia tem 24 horas, porque tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por que tem 12? Porque o ano foi dividido em 12 partes. Por que o ano foi dividido em 12 partes? Uma outra pergunta interessante. Porque os mesopotâmios ficaram entre o ano solar e o ano lunar. Quantos ciclos de lua existem em 365 dias? Um quarto? 12 ciclos de lua. Então, os ciclos da lua são 12 em 365 dias. Por isso nós temos 12 meses. A lógica deles foi essa. Agora, a gente sabe que se você pegar o ciclo completo da lua, é 29 dias e meio. Se você pegar 12 ciclos da lua, isso não completa 365 dias e um quarto. Então, o calendário solar e o calendário lunar, eles não batem um com o outro exatamente, eles não convergem exatamente. Eles convergem mesmo aproximadamente de 19 em 19 anos, que você tem de 19 em 19 anos. Por exemplo, se a lua cheia, de março vai dar no dia 3 de março, certinho, tal hora, daí a 19 anos você vai ter a lua cheia no mesmo dia, na mesma hora. Seria mais ou menos isso. Bom, então, baseado nos 12 ciclos de lua, eles criaram um ano de 12 meses. Aqui, por exemplo, nos maias, o mês deles era de 20 dias. E eles tinham 18 meses. 18 vezes 20 dias dá 360. Então, eles tinham, o mês de 20 dias, os 18 meses de 20 dias, e aí sobrava o restinho, que era para dar 365 dias e 5 horas, então eles tinham um mês de 5 dias. Eles introduziram mais um mês para fechar a conta deles. Então, todos esses povos, sem exceção, aqui na Índia, aqui na China, aqui nas Américas, todos criaram um calendário. Uma outra necessidade que apareceu foi a contagem. Peraí, mas como é que eu vou contar o tesouro do faraó, o tesouro do rei? Porque à medida que esses povos foram aumentando, começou a nascer a necessidade de você ter um controle, Onde é que está a comida, onde é que está o dinheiro, quer dizer, vamos ter que inventar alguma coisa que vai valer dinheiro para trocar, Quanto gado que tem aí, quanto de cereal, e assim foi nascendo a burocracia. E a burocracia era controlada pelos escribas, no caso do Egito, por exemplo. Então os escribas inventaram a escrita, a matemática, ela vai surgir disso. A matemática surge dessa necessidade de contar. E precisando de contar, você precisa de um sistema de numeração.
né? Então, as nossas tribos indígenas, ninguém desenvolveu o sistema de numeração. Aqui no Brasil não houve desenvolvimento de sistema de numeração. Por quê? Porque não precisava de contar mais do que 5. Então não contava mais do que 5. Agora, já todos os povos que desenvolveram agricultura e pecuária, né, precisavam de contar. Então eles desenvolveram sistemas de numeração. Nós vamos ver mais adiante no curso que aqui na China inventou-se um sistema de numeração, aqui outro sistema de numeração, aqui outro sistema, aqui outro sistema. E nós hoje no mundo inteiro nós usamos um sistema de numeração que nasceu aqui na Índia, que é um sistema posicional de base 10, que é esse que a gente usa, né, na matemática. Então, o japonês, o chinês, por exemplo, eles usam um sistema de numeração que originalmente é da China, quando eles vão fazer um jornal, uma revista, quando eles vão contar uma história, mas na hora que eles vão fazer matemática, eles usam o sistema de numeração que a gente usa, que nasceu aqui e foi aperfeiçoado muitos anos mais tarde aqui pelos árabes. Ele nasceu mais ou menos no ano 500 já da nossa era depois de Cristo, né? Então, os sistemas de numeração, eles decorreram do nascimento dos estados. À medida que nascia o estado, precisava de controlar a produção, e aí precisava então de sistemas de numeração, que eram maneiras da gente contar grandes quantidades. Aqui também nós temos um sistema de numeração, aqui nós temos um sistema de numeração mais primitivo entre os incas, e o mais sofisticado entre os maias aqui. Então, o calendário, o sistema de numeração e, consequentemente, a escrita. A escrita também nasceu nessa época. Um fato curioso é o seguinte: os mesopotâmios, que dividiram o ano em 12 meses, o dia em 24 horas, o sistema de numeração deles, depois nós vamos ver, ele funcionava de 60 em 60. Então, em vez de contar de 10 em 10, como nós contamos, né, as dezenas, aí formam as centenas, aí formam os milhares, eles contavam de 60 em 60. E é por isso que a nossa hora é dividida em 60 minutos, o nosso minuto em 60 segundos. Essa invenção tem mais de 3.000 anos. Então, nós herdamos um sistema de numeração de base 10 aqui, mas na hora de contar o tempo, nosso sistema de numeração é de base 60, que foi criado aqui. Então nós estamos vendo aí que esses reinos da antiguidade, eles foram se desenvolvendo e foram criando tecnologias. E como havia aí, né, uma população por conta das tecnologias, apareceu também, né, aqueles artífices, os artesãos, né, os engenheiros, aqueles que criavam os monumentos, aqueles que criavam as estátuas, aqueles que criavam os móveis, os que criavam os objetos de luxo para enfeitar a nobreza, né? Então apareceu toda uma classe de artesãos e de engenheiros que só podia existir porque havia divisão do trabalho. Esse é o lado bom da divisão do trabalho. Uns lá ficavam por conta de alimentar todo mundo, agora eu já tenho tempo para desenvolver tecnologias. E aí nós vamos vendo que foi surgindo tecnologias atrás de tecnologias, atrás de tecnologias, né? Eles começaram a explorar, por exemplo, bastante o fogo. Então começaram a produzir fogo cada vez maior, né? Começaram a produzir fogueira a partir do carvão, e com o carvão eles obtinham temperaturas maiores. E aí começaram a descobrir que eles podiam pegar algumas pedras, limpar algumas pedras, né, e explorar o que acontecia com essas pedras no fogo, tá? Também começaram a explorar a areia e chegaram ao vidro. Então, esses povos antigos, no Egito, vamos considerar o Egito, a Mesopotâmia, por exemplo, eles descobriram como é que fazia vidro, coisa que os nossos índios não descobriram. Os nossos índios, por exemplo, a gente tem lá na ilha de Marajó a famosíssima cerâmica marajoara. Então nossos índios descobriram como é que trabalhava a cerâmica, como é que fazia pote de cerâmica, como é que você queimava essa cerâmica para ficar durinha e ela você poder carregar. Mas eles não chegaram no vidro, porque o vidro você precisava de gente com uma fogueira grande, com carvão, né, e muito tempo ali para descobrir a tecnologia. Depois do vidro, eles foram chegando nos metais. E aí, né, na
na exploração dos metais, eles tinham que cavar buracos dentro da terra para buscar de lá aquelas pedras. Então imagina, né? Ele pegava uma pedra suja, limpava aquela pedra, colocava no fogo, conseguia fundir a pedra e lá na frente saía o cobre. O cobre foi uma das primeiras descobertas, o cobre, o estanho, né? E aquilo brilhava e era muito bonito. E eles aí saíram, né, pesquisando outras pedras e chegaram na prata e no ouro, principalmente no ouro. Como tudo era revestido de um misticismo, né, a observação dos céus, ou o que eles faziam na terra, né, nasceu aí a chamada alquimia. O que era a alquimia? O princípio da alquimia, nesse momento que ela está nascendo, era mais ou menos o seguinte: havia uma crença de que o ouro, que era um mineral muito bonito, uma pedra já pronta, né, amarelinha e brilhante, é como se ele fosse o mineral já pronto, já acabado. E como se os outros todos estivessem a caminho de virar ouro. Havia essa crença de que o cobre, por exemplo, ele estava debaixo da terra, e os deuses estavam trabalhando o cobre para ele ir lá debaixo da terra virando ouro. Então, se um sujeito, um ser humano, abria ali, pegava aquela pedra, limpava ela e fazia ela virar cobre, quer dizer, é como se ele estivesse acelerando o processo que os deuses faziam debaixo da terra. Então, a alquimia era considerada uma intervenção no seio da terra, é uma intervenção no trabalho dos deuses. Por isso, ela tinha que ser feita com cuidado grande. O cobre, né, é bonito, é maleável, mas, né, se você faz uma estatueta de cobre, facilmente ela amassa. Então, o que eles fizeram? Conseguiram descobrir uma liga cobre e estanho, e assim nasceu o bronze. O bronze permitiu fazer muitos objetos, e normalmente eram objetos feitos para a nobreza, para enfeite. Então, os metais eles eram considerados basicamente objetos de enfeite. Então, o vidro, né, depois o cobre, o estanho, né, o cobre e o estanho juntos fazendo o bronze, a prata, o ouro, esses eram minerais, as pedras bonitas que achavam, tudo aquilo compunha a riqueza dos nobres, tá? Então tudo aquilo era dirigido para fazer coisas para os nobres, né? Essa era a visão deles. Então a gente vê que, além das tecnologias, né, da matemática, da literatura, né, da escrita, né, além das observações astronômicas, da divisão do ano em meses, do mês em dia, das horas, da contagem do tempo, além de desenvolver a geometria, porque, por exemplo, era necessário para você começar a medir a terra. Como é que você vai falar, ó, fulano vai plantar nesse pedaço de terra, o outro vai plantar nesse pedaço de terra. Então você tem que aprender a dividir a terra e, inclusive, como que você vai distribuir igualmente e cobrar o imposto depois. Então dos antigos impérios do Neolítico que vem o costume da geometria, que vem, por exemplo, a invenção do transferidor. Por que o transferidor tem 360 graus? Porque na verdade ele tem 6 vezes 60, olha o 60 aparecendo de novo. Um grau do transferidor ele pode ser dividido em 60 minutos, e um minuto de grau, que é um negócio quase invisível para nós, ele é dividido em 60 segundos, né? Então, essa divisão que parece impossível de ser vista, quando você aponta para o céu e você, né, pega um arco que cobre a abóbada celeste, aí a coisa já muda de figura. Você começa a ver, por exemplo, né, que um grau faz todo sentido para você diferenciar uma estrela da outra. Então, qual que é a distância entre as estrelas que estão lá no céu se eu estou olhando a olho nu 5.000 anos atrás? Era uma distância medida em graus, que foi proposto pelos sumérios. Então eles inventaram, né, a divisão da circunferência em 360 graus para eles fazerem um registro das estrelas que estavam no céu. E esse registro era extremamente preciso, porque, novamente, né, quando você está observando o céu, você está observando mensagens divinas. Como é que os deuses colocam as estrelas e como que, né, essas estrelas estão mandando mensagens para nós.
Esse é o princípio da astrologia. Então, a astrologia, a alquimia, a escrita, a matemática, a geometria, tudo isso vai aparecendo nessa era, que é a era dos grandes impérios do Neolítico. E esses grandes impérios do Neolítico, depois a gente vai ver direitinho numa linha do tempo, né? O momento em que o primeiro faraó parece que é mais ou menos uns 4.000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, né? Ele vai marcar o início dos grandes impérios do Neolítico. Quer dizer, quando você já tem um faraó, é porque você já tem muita gente organizada, você já tem divisão de classe, você já tem isso tudo, né? E também os sumérios, que começam um pouco depois, lá na China, começam um pouco depois, na Índia. Quer dizer, todos esses lugares havia reinos, né? Grandes reinos. Eles, de alguma maneira, de vez em quando, comunicavam uns com os outros, inclusive, havia passagem de informação de lá para cá, daqui para lá, né? Troca de tecnologias, isso tudo acontecia, mesmo que não em escala pequena, mas eles trocavam informações, tecnologias, havia gente que levava coisa de um lugar para o outro e tal, né? Então, promoveu, né, esse desenvolvimento desse Neolítico, ele promoveu um movimento enorme naquela região Europa, Ásia ali, tá? E, né, esses grandes impérios vão durar até mais ou menos o ano 1000 a.C., tá? No ano 1000 a.C. vai acontecer um fenômeno tecnológico curiosíssimo que vai marcar, né, o fim dos grandes impérios. Isso é uma coisa fantástica, porque como que um desenvolvimento tecnológico consegue, né, em vez de ampliar o domínio desses grandes impérios, ele vai criar as condições de destruição desses grandes impérios. E o que surgiu, né, a partir do ano 1000 a.C., foi o domínio do ferro, do minério de ferro. Até então, o ferro era conhecido no Egito, havia muito tempo, milhares de anos, né? Desde o início eles conheciam o ferro, mas eles achavam que o ferro era inútil, porque o ferro era escuro, não conseguia brilhar, portanto, não tinha nenhuma coisa que se podia fazer para o nobre com ferro. Até que a partir do ano 1000 a.C., eles começaram a descobrir que podia fazer ferramenta com ferro. Por isso a palavra, olha só, a palavra ferramenta vem da palavra ferro, né? Aí começaram a inventar o prego, né? Aí começaram a inventar o martelo, começaram a inventar a espada, as guerras vão ficar muito mais violentas, etc., né? E principalmente a enxada, a foice e o arado de ferro. Então, mais adiante, nas próximas aulas, nós ainda vamos explorar um pouco mais os grandes impérios do Neolítico, mas nós vamos ver também por que, né, que na hora que eles poderiam chegar a um grande desenvolvimento, na hora que eles chegaram no ferro, na verdade eles criaram as condições para serem destruídos, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Então essa é, em resumo, a história do período do Neolítico, tá? A nova idade da pedra. Repara o seguinte, o Paleolítico, quer dizer, é a idade da pedra antiga, é a idade da pedra sem agricultura e pecuária, ele dura desde o início da humanidade até 13.000 anos atrás, ou seja, 11.000 a.C. A partir de 11.000 a.C., né, a partir da descoberta da agricultura no crescente fértil, começa a passagem para o Neolítico. E o Neolítico, né, quer dizer, a nova idade da pedra, ela vai ter o auge dela com a criação dos grandes impérios do Neolítico, tá? Esse Neolítico que os nossos indígenas aqui no Brasil nunca conheceram, as tecnologias que eles usavam aqui como caçadores, coletores, ainda eram tecnologias do Paleolítico. Eles não chegaram ao Neolítico, né, antes dos portugueses virem aqui, ou os espanhóis. Quando os espanhóis chegaram nas Américas, eles já estavam no Neolítico lá, mas eles não tinham os instrumentos de ferro, né? Então nós temos o Paleolítico, depois o Neolítico, quer dizer, a nova idade da pedra. Então, né, considerando o nosso curso, a gente falou que a idade da pedra começou lá com os australopitecos, quando eles começaram a carregar as pedras. Então, a gente pode dizer que ali começou a idade da pedra, e o Paleolítico começou quando a humanidade, o Homo sapiens chegou aqui, né? Se é que a gente não pode dizer que o Homo erectus também estava no Paleolítico, os australopithecus estavam no Paleolítico, tá?
Talvez o Homo erectus já estava desenvolvendo ferramentas adoidadas que pode ser incluído no nosso paleolítico, né? Bom, e aí vem o Neolítico a partir de 13 mil anos atrás, tá? Ele vai durar até 1000 anos atrás. 1000 anos, 1000 anos antes de Cristo, 3 mil anos atrás. Quer dizer, durou mais ou menos uns 10 mil anos esse Neolítico, né? Ele foi se formando aos poucos até chegar aos grandes impérios, desenvolvimento de tecnologias, até a tecnologia final, que é a do ferro. Com a chegada do ferro, a gente termina a Idade da Pedra, porque agora os instrumentos não vão ser mais feitos de pedra, mas vão ser feitos preferencialmente de ferro. Mas aí já é uma história para as nossas próximas aulas.